Vejamos agora como formular o DEA matematicamente e resolvê-lo no solver. Como vimos em nosso exemplo simples, tivemos apenas uma entrada e duas saídas. Se tivermos mais entradas ou saídas, desenhar gráficos não é possível. No entanto, ainda é possível realizar exatamente a mesma análise, mas usando matemática em vez de imagens. Em resumo, podemos usar DEA na avaliação de qualquer número de UPs, com qualquer número de entradas e saídas. A matemática é apresentada como um problema de programação não linear. Para quem gosta de matemática, aqui vai uma descrição formal. Sejam YK e XK os vetores de saídas e entradas para a UPK, onde S e M são respectivamente o número de saídas e entradas consideradas na análise. As saídas e as entradas são transformadas em entidades virtuais únicas, ponderando os valores dos fatores de produção. Então temos a saída virtual única para a UPK e a entrada virtual única para a UPK. O modelo básico de programação não linear, cuja solução gera para uma UPK separadamente os valores das variáveis representados pelos pesos de entrada VI e pela saída UJ, são dados por essa expressão e sujeitos a essas restrições. Assim, a definição de eficiência no DEA baseia-se no conceito de produtividade total e é especificada como a razão da soma ponderada das saídas pela soma ponderada das entradas para uma UP individual. Se você não acompanhou essa definição, não tem problema, pois isso ficará claro a seguir. Simplificando um pouco a definição formal, podemos, para cada agência, produzir um conjunto ideal de pesos não negativos, WI, que maximizam a eficiência, ou seja, a relação de saída virtual dividido pela entrada virtual, que é restrita a ser menor ou igual a 1. Isso deverá nos dar a eficiência máxima de uma agência dados os seus parâmetros, transações pessoais e comerciais e funcionários em nosso exemplo. Por exemplo, ao maximizar a eficiência de RJ, usando somente 2 insumos de entrada e uma saída, fomos capazes de calcular à mão, obtendo 43% em relação às agências São Paulo e MJ, o que nos diz que nas condições atuais essa agência pode melhorar. Entretanto, isso não significa automaticamente que a RJ tem apenas 43% da eficiência das melhores agências. Em vez disso, as eficiências aqui geralmente seriam tomadas como um indicativo do fato de que outras agências estão adotando práticas e procedimentos que, se RJ as adotasse, permitiriam melhorar seu desempenho. Esse cálculo de 43% já fizemos à mão, porém se tivermos mais entradas ou saídas, isso não seria viável e é por isso que usamos a programação linear. Então, seguindo o nosso modelo de maximização, nós temos, para as variáveis de decisão, W de pessoal, W de empresa e W de número de funcionários, e serão aplicados aos parâmetros de cada agência. Em outras palavras, vamos encontrar quais são os pesos de cada componente da análise da agência. Para o Rio de Janeiro, nós temos maximizar a eficiência, ou seja, as transações totais da agência Rio de Janeiro, dado por essa expressão, e sujeito às seguintes restrições, porque todas as eficiências têm que ser entre 0 e 1, e ainda devem ser não negativas. Para calcular a eficiência dos outros ramos, basta alterar o que você maximiza, por exemplo, EBA, para calcular a eficiência da Bahia. O problema de otimização é um problema não linear e, portanto, à primeira vista, difícil de resolver numericamente. Felizmente, ele pode ser convertido em um problema de programação linear. Para fazer isso, nós introduzimos uma restrição adicional definindo o denominador da função objetivo igual a 1. Tecnicamente, isso pode ser feito, pois multiplicar todos os pesos por um fator de escala positivo deixaria o valor da solução inalterado. Fazendo isso com o problema de otimização para Rio de Janeiro, temos a seguinte função objetivo, e sujeito a estas restrições.
Uma vez que esse problema de programação linear tenha sido formulado para gerar valores ótimos para os pesos, então a eficiência da agência para a qual estamos otimizando, Rio de Janeiro nesse caso, pode ser facilmente calculada. A seguir, resolvemos o problema do DEA com o Solver. Nessa planilha, você deve ver o problema que consideramos acima. Aqui, os pesos que precisamos decidir estão nas células B7 a D7. Inicialmente, todos os pesos definidos são iguais a 1 para a ilustração. A saída ponderada para cada UP é dada na coluna E e a entrada ponderada na coluna F. A eficiência de cada UP, dado os pesos atuais, é calculada na coluna G e a coluna H é a diferença entre a saída ponderada e a entrada ponderada. Essa é uma coluna de trabalho que precisaremos ao invocar o modelo do Solver. Lembre-se que em nossa programação linear, as restrições incluem o fato de que a saída ponderada menos a entrada deve ser menor ou igual a zero, como vemos nas restrições. Note nessa planilha que os pesos atuais não são viáveis. Eles resultam em eficiências maiores do que 1. Passamos agora à nossa configuração do Solver. As caixas Assumir modelo linear e Assumir não negativo estão marcadas, indicando que estamos lidando com um modelo linear com variáveis não negativas e resolvendo, obtemos a eficiência do Rio de Janeiro de 43%, como vimos anteriormente. Agora vejamos o caso de São Paulo, onde a diferença de antes é que agora estamos maximizando a célula E2, indicando então que a eficiência de São Paulo é 100%. Uma coisa que pode acontecer na DEA é que a inspeção dos pesos que são obtidos leva a mais discernimento e pensamento. Por exemplo, em nossa solução do Solver inicial, tivemos um peso WP pessoal associado à transação pessoal de 0,0304 e um peso de empresa associado a transações comerciais de 0,01489, indicando que as transações comerciais têm uma importância igual a 4,9 transações pessoais. Agora, pode ser que depois de considerar essa proporção de 4,9, a administração do banco considere que, por uma questão de julgamento, as transações comerciais são muito mais demoradas ou valiosas do que as transações pessoais, e como tal, gostariam que os pesos W pessoal e W empresa satisfizessem a relação W empresa dividido por W pessoal maior ou igual a 12, implicando que uma transação comercial vale pelo menos 12 transações pessoais. Essa restrição é um juízo de valor para refletir melhor a realidade da situação. Podemos adicionar essa restrição ao nosso modelo do Solver. Observe que para ter a restrição de razão W de empresa por W de pessoal maior que 12 satisfeita, precisamos transformá-la em uma restrição linear da forma que já mostramos. W de empresa menos W pessoal maior ou igual a zero e a expressão W de empresa menos 12 vezes W pessoal está na célula E10. Indicando que a eficiência de RJ cai para 41% quando essa restrição é adicionada. Como exercício, você pode tentar avaliar as eficiências de outras agências da tabela.